Canal Trolendo apresenta Chove sobre a Minha Infância, de Miguel Sanches Neto. Oi, pessoal! Hoje o canal Trolendo vai falar com você sobre o livro Chove sobre a Minha Infância, de Miguel Sanches Neto. Esse livro é marcado pelo tom memorialista e autobiográfico. O autor ele vai falar sobre a vida dele enquanto criança, mas mesmo assim é considerado um texto de ficção, porque ele vai inserir várias ações nessa obra literária. Há alguns fatos marcantes nessa obra. O primeiro fato é que nós vamos dividir essa história em duas partes. A pré-história, que vai contar a sua vida com o seu pai até a morte dele. O pai era analfabeto e ele vai herdar desse pai vários cadernos em branco. E o pai dá uma missão para ele, que ele preencha esses cadernos. Então a história, essa é a pré-história. A história é a partir do momento em que ele se vê, um escritor em potencial. Ou seja, ele quer ser um homem das letras. Então ele vai buscar o seu próprio destino enquanto escritor. O segundo momento marcante da obra é a chegada do padrasto. De repente o menino, se vê com a morte do pai sozinho, a mãe vai reconstruir a sua vida e ele vai ter um choque quando ele levanta um dia e vai ao quarto da mãe e descobre na cama um homem. É o início, digamos assim, de uma via crucis, porque ele vai se sentir um estranho nesse novo modelo de família. Ele vai ganhar 2 irmãos adotivos, por parte do padrasto, Zé Carlos e Luiz, que eram bem medíocres, digamos assim. Na escola sempre tiravam notas mais baixas, mas tem um detalhe, trabalhavam muito melhor com ele na roça. Assim o seu padrasto começa a dar surras sempre mais doloridas para que ele trabalhe assim como os irmãos na roça. Então ele vai construindo de uma certa forma um ódio por esse seu padrasto. A terceira parte, ou fato mais marcante desse livro, vem por uma carta, a reprodução de uma carta escrita por a sua irmã Carmen, que no final do livro vem para mostrar, que houve foi selada a paz entre o menino, e o seu padrasto. O livro, na verdade, funciona como um acerto de contas com a vida, Ele lutou contra uma destinação, ser um lavrador, e cumpriu o seu destino, que é ser um escritor. Então, esse livro mostra a trajetória do narrador, toda a sua vida enquanto criança, sendo registrada por meio do livro, nesse martírio que foi, essa via crucis que foi a proibição, por parte do padrasto da escrita que o narrador Miguel gostaria tanto de prosseguir com ela. O início do livro conta, então, com esse personagem adulto lançando esse olhar sobre o passado. Lembrem que é um livro de memórias em que ele começa a escrever dessa forma. Chovia demais naquela manhã. Uma chuva que molhava o piso de vermelhão da varanda, naquela época já de aluguel. Uma casa velha de madeira, a varanda circundada pela mureta de alvenaria. E a chuva alagando o território onde aquele que fui brincava de escorregar no piso. Sozinho na varanda, a chuva a me isolar dos amigos da família. A sensação de abandono me punha a escrever nas paredes. Náufrago de um tempo, lutando para estabelecer contatos. Então aí a gente vê uma escrita extremamente poética, num eu, que mostra uma criança acuada num território que ela se via como um estranho. O livro ele é escrito para comover esse leitor,
para que o leitor sinta a mesma dor desse personagem narrador. É um romance montado a partir de uma linguagem simbólica e que tem uma linguagem da crônica, que é falar sobre assuntos do dia a dia, assim como há passagens de plena poesia, em que o leitor fica sensibilizado, né, com aquilo que o menino vive. E também é muito rápida a leitura dos capítulos, assemelhando assim ao conto. Vale a pena, né, a leitura de Chove na Minha Infância, de Miguel Sanches Neto. Até o próximo episódio e curte o nosso vídeo aqui no canal Trolendo.